Minutinho aí, tá? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, a todos, eu quero saudá-los na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade na presença de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia transcende todas as gerações da terra. Quero aqui também estender a minha saudação ao pastor Jairo, pastor Sérgio Travasso, pastor Manuel, os demais pastores, obreiros, pregadores. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar entre vocês, para aprender e cooperar junto com esta obra. Amém? Queridos irmãos, eu quero ser bem breve. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Eu gosto muito dessa expressão do profeta Isaías, quando ele vai dar início ao capítulo 6, nos narrando de que forma Deus se revela para comissioná-lo para uma grande obra e entregar em suas mãos um grande ministério. Então quero ler somente o versículo 1 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu séquito, ou a sua orla, enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, também vi o Senhor. Quando Isaías usa essa expressão, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está usando um termo que nos dá a entender o momento em que Israel estava vivendo. O momento em que o povo estava atravessando, o rei havia morrido. Consequentemente, era um ano de luto, era um ano de dor, era um ano de perca, era um ano de morte, era um ano de preocupação. O monarca, o líder maior da cidade, havia morrido. E diante desse contexto, uma série de preocupações começa a descer ao coração do povo. Como se dará daqui para frente? O que vai acontecer com a nação? Qual será o futuro das nossas famílias? Quando eu medito nesse capítulo 6 do profeta Isaías, pastor Jairo, eu costumo comparar esse momento ao momento que a nação brasileira vive atualmente. Esse texto é muito atual, é contemporâneo a nós, porque estamos em um momento em que o presidente não morreu, o líder maior não morreu, mas estamos em um momento de mudança, de transição, e principalmente no coração da igreja, uma série de medos, preocupações, tem descido no coração do povo. Mas o que me chama a atenção é que quando o profeta usa a expressão que o rei morreu, ele completa a frase dizendo: mas foi nesse ano que também viu o Senhor. O que o profeta está dizendo é um ano de luto, mas eu vi o Senhor. É um ano de medo, mas eu vi o Senhor. É um ano de preocupação, mas eu vi o Senhor. É um ano em que a nação não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas foi exatamente nesse ano que eu vi o Senhor. Esse texto é muito atual, porque aqui e acolá Deus nos permite passarmos por alguns momentos sombrios, de lutas, de vales, de medos, ansiedades, preocupações, mas são exatamente nesses momentos que o nosso Deus faz questão de com sua glória se revelar, aparecer no meio do seu povo e dizer para o coração da igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, não temas. Só abra a visão espiritual para ver o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Existe um pensamento, um entendimento de algumas pessoas, pastor Sérgio, que eu até respeito, mas não concordo. Mas alguém diz que Deus te prova, Deus te coloca no vale para saber quem você é. Deus prova o irmão A, Deus prova o irmão B.
para saber a fidelidade dele, para saber se ele vai permanecer fiel, para saber se ele vai continuar firme. É uma opinião, respeito, mas à luz da palavra de Deus não concordo. Por quê? Porque Deus não precisa te provar para saber quem você é. Deus não precisa te colocar no deserto para saber qual a estrutura que você possui. Lembra do profeta Jeremias? Jeremias disse antes de tu ser formado, foi o que Deus disse ao profeta: no ventre da tua mãe eu já te conhecia, e já tinha te tomado como profeta às nações da terra. Então eu entendo, com base nisso, meus amigos obreiros, pregadores do evangelho, que Deus não te coloca na prova para Ele te conhecer, porque Ele já te conhece. É o contrário. Deus nos coloca na prova para que nós conheçamos a Ele. Então grave isso no teu coração. Todas as vezes que Deus te provar, todas as vezes que Deus permitiu o vale, o deserto, é Deus querendo aparecer para você. Você tem a mão direita para levantar? Eu quero profetizar em nome de Jesus, que em meio a esse vale que você está vivendo, Deus vai se manifestar dentro da tua casa, Deus vai aparecer diante dos teus olhos, e não é para você morrer, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você abrir mão da promessa. Deus vai aparecer assim como apareceu para Elias, para te dizer: come desse pão, bebe dessa água, levanta a cabeça, continua, porque a caminhada ainda é longa. No ano da prova eu vi o Senhor. Interessante, eu vou já encerrar, mas eu quero aproveitar bem o tempo que me foi dado. O interessante é que o profeta disse que ele viu o Senhor. Sabe o que é que o profeta Isaías está me ensinando aqui? Que em tempo de crise eu não olho para a crise, que em tempo de prova eu não olho para a prova, que em tempo de dor eu não olho para a dor. O profeta está dizendo que em tempos difíceis eu preciso estar olhando para o céu, eu preciso estar olhando para o Senhor. Pastor Sérgio, lembra de Pedro? Pedro está andando sobre as águas, enquanto ele está olhando para Jesus, está fazendo o que ninguém jamais teria feito. Mas de repente começa a olhar para a onda, começa a olhar para o vento, começa a olhar para o mar, e começa a sucumbir, começa a afundar. Quando eu tiro os olhares do Senhor, eu vou afundar em meio à luta, eu afundo em meio à prova. Mas quando mesmo em meio ao vale, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao deserto, eu continuo focado em Jesus. Pastor Sérgio, o vento pode até soprar, o mar pode até se revoltar, a onda pode até bater, mas quem olha para Jesus não se apavora, quem olha para Jesus não afunda. Levante a mão direita, eu vou profetizar. Talvez alguém disse que você ia parar, talvez alguém disse que você ia morrer, mas nessa noite a igreja não está com os olhares na prova, na luta, no medo, no deserto. Estamos olhando para o céu, estamos olhando. Eleva os meus olhos para o alto, e é de lá. Levante a mão, é de lá. Olha para quem está do teu lado, fala para ela: a tua vitória não vem da terra, a tua vitória vem do céu. A tua resposta não vem de homens, a tua resposta vem de Deus. Deus está olhando para você essa noite e está trabalhando. Encerro aqui, assentado em um alto e sublime trono. Olha que interessante, pastor Jairo. Ele começa o texto dizendo que o rei Uzias morreu. Se o rei Uzias morreu, significa que o trono aqui na terra estava vazio. Só que ele continua a frase dizendo: eu vi ele assentado em um. Sabe o que é que o profeta está dizendo? Aqui na terra os tronos podem até ficarem vazios. Aqui na terra o governo pode até ficar instável, bagunçado.
trazendo preocupação para o coração do povo e da nação. Mas o profeta está recebendo uma revelação da parte de Deus, e a revelação é: o profeta, aí na terra o trono está vazio, mas quem está se revelando para ti é um que continua sentado no trono, e o governo está sobre as mãos dele. Deus continua no controle, minha irmã. Deus continua no controle, meu irmão. E nessa noite Ele está dizendo para alguém: sossega o coração, tranquiliza a alma, porque eu estou no controle da tua vida, da tua casa, da tua saúde, da tua família. Quem recebe essa palavra?